Terceira, a realização de pesquisas com vistas à revitalização das práticas linguísticas culturais de suas comunidades, de acordo com a situação sociolinguística e sociocultural de cada comunidade e povo indígena. Quarta, a articulação da proposta pedagógica da escola indígena com a formação de professores indígenas em relação à proposta política mais ampla de sua comunidade e de seu território. V. A articulação das linguagens orais, escritas, midiáticas, artísticas e corporais das comunidades e povos indígenas no âmbito da escola indígena. Sexta, a apreensão dos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento escolarizado e sua utilização de modo interdisciplinar, transversal e contextualizado no que se refere à realidade sociocultural, econômica, política, ambiental das comunidades e povos indígenas. Sétima, a construção de materiais didáticos e pedagógicos multilingues, bilíngues, monolingues, em diferentes formatos e modalidades. Oitava, a construção de metodologias de ensino e aprendizagem que sintetizem, potencializem pedagogias ligadas às especificidades de cada contexto escolar indígena. Nona, a compreensão das regulações e normas que informam e envolvem a política educacional dos respectivos sistemas de ensino e de suas instituições formadoras. X. Compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem do estudante da escola indígena, promovendo e incentivando a qualidade sociocultural da educação escolar indígena. X. Firme posicionamento crítico e reflexivo em relação à sua prática educativa, as problemáticas da realidade socioeducacional de suas comunidades e de outros grupos sociais em interação. 12. Vivência de diferentes situações de ensino e aprendizagem a fim de avaliar as repercussões destas no cotidiano da escola e da comunidade indígena. 37. 13. Adoção da pesquisa como base pedagógica essencial da construção do itinerário formativo, com vistas a uma melhor compreensão e avaliação do seu fazer educativo, do papel sociopolítico e cultural da escola, da realidade dos povos indígenas e do contexto sociopolítico e cultural da sociedade brasileira em geral, e 14. De identificação coletiva, permanente e autônoma de processos educacionais em diferentes instituições formadoras, inclusive daquelas pertencentes a cada povo e comunidade indígena, além das competências e habilidades específicas da licenciatura intercultural indígenas. Os egressos de cursos de licenciatura, de forma geral, devem ser agentes sociais capazes de planejar as ações, de gerir a atuação profissional e de intervir na estrutura social. Partir de uma análise crítica da realidade socioeconômica na qual se inserem e que, subsidiado pelos conhecimentos relativos à licenciatura intercultural indígena e outras áreas do saber de interesse à educação, esteja apto a atuar na educação básica e suas modalidades, atento aos avanços da ciência e da tecnologia. Estas e outras características são apresentadas na Resolução CNESP nº 2 de 2019. Como competências gerais docentes, são elas: 1. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. 2. Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas
pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. 3. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural. 38. 4. Utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. 6. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos, experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. 39. 10. Agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Além das competências gerais, é preciso considerar as competências específicas apresentadas na Resolução CNESP nº 2 de 2019, as quais são distribuídas em 3 dimensões fundamentais da prática docente: conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Essas competências específicas devem integrar-se de modo interdependente e sem hierarquia na ação docente, e seu desenvolvimento deve ser possibilitado ao aluno de licenciatura. São competências específicas da dimensão do conhecimento profissional, dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los, demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem, reconhecer os contextos de vida dos estudantes e conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais.
São competências específicas da dimensão da prática profissional, planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens, criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem, avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino e conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e as habilidades. São competências específicas da dimensão do engajamento profissional. Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional, comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender, participar do projeto pedagógico da escola e da construção de valores democráticos e engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade, visando melhorar o ambiente escolar. Preciso considerar ainda que, ao tratar-se de uma licenciatura intercultural, tais competências deverão ser operacionalizadas de forma a permitir o ulterior atendimento aos 40 princípios da educação escolar indígena, indicados na Resolução número 5, de 22 de junho de 2012, que define diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica. São princípios da educação escolar indígena e a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas. Ciências, segunda, o acesso às informações, conhecimentos técnicos, científicos e culturais da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. 2.3.2 Articulação do perfil com as necessidades locais e regionais. Curso de licenciatura intercultural indígena tem como uma de suas finalidades atuar em favor do desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção da cidadania, a partir de uma relação próxima e dialógica do curso e da instituição com as realidades local e regional. O censo demográfico realizado no ano de 2022 no estado do Piauí evidenciou a presença de aproximadamente 7.198 em 157 municípios com população indígena, IBGE, 2023. Esses indivíduos dividem-se em duas categorias: os autodeclarados indivíduos que em sua memória possuem um pertencimento indígena e os organizados em grupos étnicos, que afirmam uma identidade coletiva e reivindicam direitos e um tratamento diferenciado perante o Estado brasileiro, por meio da implantação e acesso a políticas públicas. Quanto aos grupos étnicos organizados, um levantamento demográfico realizado pela Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Apoime, 2022, Micro-Regional do Piauí, identificou 27 comunidades indígenas, de 9 etnias e povos: Tabajara, Tapuio, Tabajara YPY, Tabajara Alongá, Cariri, Acroagamela, Gueguê, Guajajara e Varal, distribuídos em 10 municípios, totalizando 1.476 famílias. 4.200 pessoas habitantes. Etnia Cariri encontra-se presente nos municípios de Queimada Nova e Paulistana. Entretanto, a comunidade indígena Cariri, situada no município de Queimada Nova, a aproximadamente 552 quilômetros da capital Teresina, no sudeste do Piauí, no ano de 2018. Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, iniciou as pesquisas antropológicas, históricas e cartográficas que serviram de base para a produção do relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena, RID. Paralelo a isso, em 2016, foram iniciados pelo Instituto de Terras do Piauí, Interpi, os estudos para a arrecadação de terras
41. Públicas estaduais na região correspondente à parte do território indígena Cariri. É pertinente destacar que foi sancionada a Lei Estadual nº 7.294, de 10 de dezembro de 2019, para destinação de terras públicas aos povos e comunidades tradicionais, incluindo comunidades indígenas. Em 2021, os Cariri de Serra Grande receberam a titulação coletiva de parte de seu território tradicional, cerca de 2.114,6769 hectares, por meio da concessão de terras estaduais, tornando-se a primeira comunidade indígena com território titulado em âmbito estadual. Município de Periperi configura-se como o maior quantitativo de população indígena. Foram identificadas as etnias Tabajara, Tabajara Longá e Tabajara YPY no município de Periperi. Os indígenas Tabajara encontram-se presentes nas zonas rural e urbana do município mencionado, nas comunidades Itacoatiara, Novo Genipapo, Tucuns e Fontes dos Matos, Canto da Várzea e Oiticica, no município mencionado. Os Tabajara de Periperi constituem o segundo grupo étnico a receber o título coletivo estadual de propriedade de terras, de 156 hectares, entregue em fevereiro de 2022. Em abril do mesmo ano, os Tabajara Tapuio e Itamaraty, presentes no município Lagoa de São Francisco, na comunidade Nazaré, adquiriram o título de terra estadual, de posse coletiva, de parte de seu território tradicional, cerca de 160 hectares. No sudoeste do estado do Piauí, nas zonas rural e urbana do município de Uruçuí, habitam os Gueguês do Sangue. O povoado Sangue, território de origem desse grupo étnico, situa-se a aproximadamente 35 quilômetros da sede municipal. Os Gueguês encontram-se presentes nas comunidades Sangue, Baixa Funda, Tamboril, Pratinha, Estiva, Assentamento Santa Teresa, Assentamento Flores e povoado Santa Fé, situado no município de Bertolínia. Conforme os dados da Apoimni 2022, no ano de 2021 foram registrados 1.284 indígenas acroagamela nas micro-regiões do Alto Médio Gurgueia, nos municípios de Bom Jesus, nas comunidades Barra do Correntinho, Salto e Segunda, Tamboril e Assentamento Rio Preto e Currais, nas comunidades Laranjeiras e Assentamento Pirajá e Alto Parnaíba. Piauiense nos municípios de Baixa Grande do Ribeiro, nas comunidades Morro d'Água e Segunda Prata, Riachão dos Paulos, Jacu, Almesca e Almoção, Santa Filomena, na comunidade Vão do Vico e Uruçuí, nas comunidades Baixa Funda, Bananeira, Vão da Bacaba, Barra da Estiva, Tucuns, Santa Teresa e Flores. As pesquisas desenvolvidas para a produção do relatório 42. Circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena, RIDS, estão sendo produzidas desde 2019 pela FUNAI. Já os indígenas das etnias Varal e Guajajara encontram-se presentes na capital Teresina. Considerando o censo escolar realizado pela SEDUC-PI em 2022, há uma enorme demanda para a formação de novos quadros indígenas para o exercício do magistério entre as etnias mencionadas, em todos os níveis, modalidades e cargos, que cresce de modo significativo a cada ano e, por hora, estão sendo atendidos, com algumas exceções, por professores não indígenas, especialmente nas séries finais do ensino fundamental e médio. Trajetória de reivindicações por direitos fundamentais das populações indígenas contemporâneas no estado do Piauí interrelaciona-se a inserção desses sujeitos em categorias de mobilização popular durante as décadas de 1980 e 1990 e iniciativas de
Formação política, tais como as comunidades eclesiásticas de base, CEBS, sindicatos dos trabalhadores rurais, agentes da Comissão Pastoral da Terra, CPT, o intercâmbio com outras categorias de movimentos sociais, como o movimento negro, as organizações associadas às comunidades quilombolas do Estado e as ações desenvolvidas pelo programa Nova Cartografia Social da Amazônia que viabilizaram a emergência de histórias indígenas silenciadas, propiciando a sistematização das demandas desses grupos étnicos. Esta proposta contempla a oferta em 4 municípios capazes de agregar a população das 9 etnias registradas no Estado, mesmo considerando-se a subnotificação populacional, considerando-se o dado de 41 docentes autodeclarados indígenas no censo escolar 2022, a oferta estratégica da licenciatura intercultural indígena permitirá não apenas subsidiar as reivindicações dos povos indígenas para oferta de educação específica, como também apoiar a garantia de condições para a implementação de políticas públicas desta natureza. Neste sentido, é preciso considerar que a formação de nível superior, para além da habilitação profissional à docência, promoverá a formação de recursos humanos qualificados para desenhar e implementar políticas voltadas à educação escolar indígena no Piauí. Essa proposta contribui diretamente à presença do IFI em 12 territórios de desenvolvimento e sua atuação junto às comunidades através das ações dos NEABIs. Desse modo, o curso de licenciatura intercultural indígena se alinha aos objetivos mais gerais do 43. Instituto ao proporcionar uma formação que possibilite ao indivíduo o desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a partir de seu contato com a realidade através da prática, PDI de 2020 a 2024. Nesse sentido, a prática profissional, a extensão curricularizada e o estágio supervisionado obrigatório são ações que, previstas no currículo, permitem ao aluno de licenciatura entrar em contato com a realidade socioeconômica cultural local e regional de forma crítica e dialógica, identificando suas possíveis demandas e propondo soluções para elas. 2.4 Organização Construs são princípios norteadores da organização curricular dos cursos de licenciatura do IFI destinados à formação inicial de professores para a educação básica. E reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que estão inerentemente alicerçados na prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio obrigatório, devendo estar presente, desde o início do curso, tanto nos conteúdos educacionais e pedagógicos quanto nos específicos da área do conhecimento a ser ministrado. Segunda, atribuição de valor social à escola e à profissão docente de modo contínuo, consistente e coerente com todas as experiências de aprendizagem dos professores em formação. Terceira, integração entre a teoria e a prática, tanto no que se refere aos conhecimentos pedagógicos e didáticos quanto aos conhecimentos específicos da área do conhecimento ou do componente curricular a ser ministrado. Quarto, centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o planejamento, a regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de professores ou coordenadores experientes da escola campo do estágio. V. Estabelecimento de parcerias formalizadas entre as escolas, as redes ou os sistemas de ensino e as instituições locais para o planejamento, a execução e a
Avaliação conjunta das atividades práticas previstas na formação do licenciando. 44. Sexta. Aproveitamento dos tempos e espaços da prática nas áreas do conhecimento, nos componentes ou nos campos de experiência, para efetivar compromisso com as metodologias inovadoras e os projetos interdisciplinares, flexibilização curricular, construção de itinerários formativos, projeto de vida dos estudantes, dentre outros. Sétima. Adoção de uma perspectiva intercultural de valorização da história, da cultura e das artes nacionais, bem como das contribuições das etnias que constituem a nacionalidade brasileira. Os cursos de licenciatura do IFI, destinados à formação inicial de professores para educação básica e suas modalidades, têm como fundamentos pedagógicos e desenvolvimento de competência de leitura e produção de textos em língua portuguesa e domínio da norma culta. Segunda, o compromisso com as metodologias inovadoras e com outras dinâmicas formativas que propiciem ao futuro professor aprendizagens significativas, contextualizadas em uma abordagem didático-metodológica alinhada com a BNCC, visando ao desenvolvimento da autonomia, da capacidade de resolução de problemas, dos processos investigativos e criativos, do exercício do trabalho coletivo e interdisciplinar, da análise dos desafios da vida cotidiana e em sociedade e das possibilidades de suas soluções práticas. Terceira, a conexão entre o ensino e a pesquisa com centralidade no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação como compreender o processo de construção do conhecimento. Quarta, o emprego pedagógico das inovações e linguagens digitais como recurso para o desenvolvimento, pelos professores em formação, de competências sintonizadas com as previstas na BNCC e com o mundo contemporâneo. Vê a avaliação como parte integrante do processo da formação que possibilite diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas. 45. As competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso que se fizerem necessárias. Sexta, a apropriação de conhecimentos relativos à gestão educacional no que se refere ao trabalho cotidiano necessário à prática docente, às relações com os pares e à vida profissional no contexto escolar. Sétima, o reconhecimento da escola de educação básica como lugar privilegiado da formação inicial do professor, da sua prática e da sua pesquisa. Oitava, o compromisso com a educação integral dos professores em formação, visando a constituição de conhecimentos, de competências, de habilidades, de valores e de formas de conduta que respeitem e valorizem a diversidade, os direitos humanos, a democracia e a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas e nona, as decisões pedagógicas com base em evidências. Ainda, em consonância com os princípios da educação escolar indígena, as disciplinas e demais atividades acadêmicas propostas pela licenciatura intercultural indígena visam atender ao artigo 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de professores indígenas em cursos de educação superior e de ensino médio e, por isso, tem como base ir às especificidades culturais e sociolinguísticas de cada povo e comunidade indígena, valorizando suas formas de organização social, cultural e linguística. Segunda, as formas de educar, cuidar e socializar próprias de cada povo e comunidade indígena.
Terceira, a necessidade de articulação entre os saberes, as práticas da formação docente e os interesses etnopolíticos, culturais, ambientais e linguísticos dos respectivos povos e comunidades indígenas. 46. Quarta, a relação entre territorialidade e educação escolar indígena estratégica para a continuidade dos povos e das comunidades indígenas em seus territórios, contribuindo para a viabilização dos seus projetos de bem viver e a relação dos povos e comunidades indígenas com outras culturas e seus respectivos saberes, atendendo os princípios norteadores e fundamentos pedagógicos descritos anteriormente. O curso de Licenciatura Intercultural Indígena do IFI possui uma carga horária total de 3.200 horas, destinada à apreensão dos conhecimentos teóricos e práticos da docência e de sua área específica de conhecimento, bem como as atividades de extensão curricularizadas. Quadro V. Composição da carga horária da Licenciatura Intercultural Indígena IFI. Grupo. Componente. Carga horária total. I. Base comum. 860 horas. Segunda. Disciplinas específicas. 1.520 horas. Terceira. Estágio. 400 horas. Curricularização da extensão. 320 horas. Atividades complementares, AC. 100 horas. Total. 3.200 horas. Carga horária mencionada está organizada em 8 módulos semestrais com carga horária média de 400 horas por semestre letivo. A carga horária de prática do componente curricular está distribuída entre os componentes do grupo e segunda, perfazendo 400 horas. 47. Os componentes curriculares, independentemente da sua estruturação em parte teórica e prática, possuem carga horária múltipla de 20 horas. O mesmo vale para as disciplinas extensionistas existentes no currículo. 2.5 Curricularização da extensão. Com a intenção de promover a interação transformadora entre instituições de ensino superior e outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa, a Resolução CNES. Julho de 2018 prevê em seu artigo 4º que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Referida normativa apresenta as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira e regimenta o que está disposto no Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Número 13.005, de 25 de junho de 2014, para o decênio de 2014 a 2024, que, em sua meta 12. Estratégia 12.7, prevê assegurar a destinação de, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. IFI regulamentou internamente a matéria, por meio da Resolução Normativa 13122022 Consup-OSUPCOL-REIFI, de 25 de abril de 2022, que estabelece as diretrizes para a curricularização da extensão nos cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFI.
Extensão é um processo educativo e formativo, cultural, político, social, científico e tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora entre as instituições e a sociedade, levando em consideração as territorialidades. É entendida como prática acadêmica que interliga os institutos federais nas suas atividades de ensino e de pesquisa com as demandas da população, como forma de consolidar a formação de um profissional cidadão e se credenciar junto à sociedade como espaço privilegiado de produção e difusão do conhecimento na busca da superação das desigualdades sociais. 48. No IGFPI, a extensão é concebida como uma praxis que possibilita o acesso aos saberes produzidos e às experiências acadêmicas, oportunizando, dessa forma, o usufruto direto e indireto desses saberes e experiências, por parte de diversos segmentos sociais, de modo a beneficiar a consolidação e o fortalecimento dos arranjos socioprodutivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural. São objetivos da curricularização da extensão no âmbito do IFI. E garantir o percentual mínimo de 10% da carga horária obrigatória de todos os cursos de graduação em atividades curriculares de extensão. Segunda, incentivar o desenvolvimento de atividades curriculares de extensão nos demais cursos ofertados, ressignificando-os. Terceira, fomentar o desenvolvimento pessoal e profissional por meio do protagonismo dos estudantes. Quarta, promover interação dialógica com a comunidade e os contextos locais, por meio dos cursos ofertados pela REPCT, ressignificando-os. V. Promover a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Sexta, garantir, prioritariamente, a organicidade da curricularização da extensão. Isto é, as atividades de extensão desenvolvidas nos componentes curriculares, como proposta prevista no PPC dos cursos de graduação do IFI. Sétima, ampliar os impactos social e acadêmico dos cursos de graduação. Oitava, buscar formação e atuação transdisciplinar e interprofissional e nona, garantir atividades de extensão de forma orgânica, permanente e articulada. São modalidades de atividades de extensão curricularizadas. E programas. Segunda, projetos. 49. Terceira, cursos e oficinas. Quarta, eventos e V. Prestação de serviços. Não são consideradas atividades curriculares de extensão para fins de creditação curricular e estágios curriculares. Segunda, projeto integrador como componente curricular, quando constar no currículo. Terceira, aulas de campo, visitas técnicas, científicas ou culturais. Quarta, atividades práticas do curso. V. Atividades complementares. Sexta, iniciação científica. Sétima, iniciação à docência. Oitava, monitorias e tutorias. No IFI, a curricularização da extensão estará presente no currículo das licenciaturas, no formato de componentes curriculares específicos de extensão, de acordo com o definido na Resolução Normativa 13122022 Consup Osupcol Rei-IFI, de 25 de abril de 2022 e na Nota Técnica 62022 Proenha Rei-IFI, de 9 de setembro de 2022, ou documentação vigente análoga mais recente. Os critérios de avaliação destes componentes curriculares são determinados pela organização didática vigente.
Desse modo, da carga horária total de 3.200 horas dos cursos de licenciatura, deverão ser organizadas 320 horas para os componentes curriculares extensionistas. No curso de licenciatura intercultural indígena, os componentes curriculares destinados às atividades de extensão estão distribuídos ao longo de todo 50. Curso da seguinte forma: Fundamentos e Metodologia de Componente Curricular Extensão. No ensino superior, planejamento extensionista e atividades de extensão, e ao oitavo, com 40 horas a 80 horas cada, garantindo assim o percentual mínimo de 10% da carga horária obrigatória do curso de graduação em atividades curriculares de extensão. Os componentes curriculares Fundamentos e Metodologia de Componente Curricular Extensão no ensino superior e planejamento extensionista serão ministrados, respectivamente, no primeiro módulo. As atividades de extensão e a oitava estão articuladas as disciplinas específicas do curso e serão executadas entre o segundo e oitavo módulo. Quadro 6º. Distribuição da curricularização da extensão na licenciatura intercultural indígena. Disciplina. Módulo. Carga horária. Fundamentos e metodologia de componente curricular extensão no ensino superior. Primeiro. 40 horas. Planejamento extensionista. Primeiro. 40 horas. Atividade de extensão e. Segundo. 40 horas. Atividade de extensão segundo. Terceiro. 40 horas. Atividade de extensão terceiro. Quarto. 40 horas. Atividade de extensão quarto. Quinto. 40 horas. Atividade de extensão V. Sétimo. 40 horas. Atividade de extensão sexto. Oitavo. 20 horas. Feira extensionista. Oitava. 20 horas. Nesse sentido, toda a organização pedagógica e curricular favorece que o acadêmico experimente, identifique e vivencie os elementos que constituem a prática pedagógica, permitindo que as questões educacionais sejam debatidas e refletidas pelos discentes, professores. 51. 2.6 Atividades complementares, AC. As atividades complementares constituem experiências educativas que visam a ampliação do universo cultural dos alunos e ao desenvolvimento da sua capacidade de produzir significados e interpretações sobre as questões sociais, de modo a potencializar a qualidade da ação educativa. As AC também são uma oportunidade de diálogo e troca de saberes entre indígenas e não indígenas. São consideradas atividades complementares às experiências adquiridas pelos alunos, durante o curso, em espaços educacionais diversos, nas diferentes tecnologias, no espaço da produção, no campo científico e no campo da vivência social. Tais atividades devem considerar sua diversidade, formas de aproveitamento alinhadas ao perfil do egresso, competências estabelecidas nas diretrizes nacionais. São exemplos de atividades complementares, projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências e até disciplinas oferecidas por outras instituições de ensino. Projetos desenvolvidos na comunidade. Nos cursos de licenciatura intercultural indígena do IFI, a carga horária destinada às
atividades complementares será de 100 horas e deverá ser cumprida pelos estudantes ao longo do percurso formativo. A validação, computação e registro das horas serão efetuados mediante comprovação por parte do aluno com base em certificados ou declarações em conformidade com normativas específicas da instituição para esta finalidade. A documentação comprobatória será analisada pelo colegiado do curso de Licenciatura Intercultural Indígena. 2.7 Estrutura e conteúdos curriculares. Estrutura curricular do curso de Licenciatura em Educação Intercultural Indígena. Na modalidade presencial, em regime de alternância do IFI, em consonância com a Resolução número 2 do CNE-ICP, de 20 de dezembro de 2019, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBN Graus 9.394/96, com as diretrizes curriculares nacionais para formação inicial e continuada em nível superior de profissionais do magistério para 52. Educação básica e suas modalidades, e especialmente, com as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores indígenas em cursos de educação superior está organizada em 4 eixos temáticos e em 3 dimensões fundamentais: conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional, sendo estas estruturantes de todos os eixos. As 3 dimensões e os eixos temáticos comportam as componentes curriculares do curso, conforme quadro abaixo. Quadro 7º. Organização dos componentes curriculares da Licenciatura Intercultural Indígena. Eixos. Dimensões. Núcleos. História, Arqueologia e Museologia. Ciências Sociais e Jurídicas. Conhecimento profissional. Prática profissional. Formação básica comum. Formação específica. Saberes tradicionais. Educação intercultural. Intercultural. Engajamento profissional. Intercultural. Prática pedagógica. Prática extensionista. Curso de Licenciatura Intercultural Indígena apresenta uma carga horária total de 3.200 horas, distribuídas em 4 núcleos principais: formação básica comum, formação específica, prática pedagógica e prática extensionista. Os eixos temáticos são a base para o planejamento e organização destes núcleos, garantindo uma formação integral do licenciando. Este curso incorpora os princípios da educação indígena, como especificidade, diferença, interculturalidade e bilinguismo, alinhando-os às características dos povos indígenas e às exigências nacionais para a formação de professores. Além disso, inclui-se 100 horas de atividades complementares, totalizando 3.200 horas. Cada núcleo possui carga horária e finalidades específicas voltadas às atividades teórico-práticas relacionadas à docência, às áreas específicas de conhecimento e à extensão curricularizada. Os eixos temáticos do quadro 7º estão distribuídos nestes 4 núcleos, compondo assim a diversidade e totalidade das atividades formativas e acadêmicas previstas. 53. 54 na matriz currícula seguirá-se a organização das disciplinas curso. Quadro VII, componentes curriculares do curso de Licenciatura Intercultural Indígena IFI. Módulo Disciplina Código CHT CHP CH Pré-requisito e Educação Escolar Indígena ESP 160-2080 SP Filosofia da Educação BA 140-040 SP Sociologia da Educação BAS 240-040 SP e Metodologia Científica BAS 360-060 SP
Leitura e produção Tualbás 440-2060 SP e Educação das Relações Afrodiaspóricas Indígenas BAS 540-040 SP. Fundamentos e Metodologia de Extensão no Ensino Superior EXT 140-040 SP e Planejamento Extensionista EXT 240-040 SP. Subtotal 360.40.400 segundo Psicologia da Educação BAS 6-2020. 40 SP Segunda Educação Especial e Inclusiva BAS 7-2020 40 SP Segunda História dos Povos Indígenas Piauí Colonial ESP 260-0. 60 SP Segunda Antropologia ESP 360-0 60 SP Segunda Educação Intercultural e Transdisciplinar BAS 840-2060 SP. Segunda Atuação Popular e a Independência do Brasil ESP 440-040 SP Segunda Educação Profissional e Tecnológica BAS 960-060. Segunda Atividade de Extensão EXT 304040. Subtotal 300.100.400 Terceiro Língua Brasileira de Sinais. Libras BAS 10-20-20-40 SP Terceira Didática BAS 11-40-20-60 SP Terceira Povos Indígenas e o Império Brasil ESP 5-40-0. 40 SP Terceiro Estado Tutelar e Movimentos Sociais na América Latina ESP 660-0 60 SP Terceira Direitos Indígenas, Território e ESP 740-20-60 SP. 55 Educação Terceira Etnicidade, Territorialização Patrimônio ESP 840-20-60 SP Terceira Instrumentação Parauense Fundamental BAS 12-040-40 SP Terceira. Atividade de Extensão EXT 4040-40 SP Subtotal 240.160.400 quarto. Ensino de História e Culturas Afro-Brasileiras Indígenas BAS 1340-2060 SP Quarta Avaliação da Aprendizagem BAS 1460-060 SP. Quarta Política e Organização da Educação Básica BAS 1560-060 SP Quarta Gestão Escolar em Territórios Étnicos ESP 960-2080. SP Quarta História dos Povos Indígenas Nordeste ESP 1060-060 SP Quarta. Fundamentos Antropológicos da Educação ESP 1140-040 SP Quarta Atividade de Extensão EXT 5040-40 SP Subtotal 300. Z2080.400 V Oralidade dos Funs ESP 1280-080 SPV História dos Povos Indígenas no Piauí Contemporâneo ESP 13. 40-20-60 SPV Estágio Supervisionador no Ensino Fundamental I para 10, 100, 100 SPV História dos Museus. Coleções Museológicas Representação ESP 1440-40-80 SPV Profissionalização Dente BAS 1640-040 SPV. Atividade de Extensão EXT 6040-40 SP Subtotal 200.200.400 Sexto História. Natureza e Território ESP 1540-040. Sexta Arqueologia ESP 1640-2060 SP. Sexta Introdução Pesquisa Social ESP 1760-060 SP Sexta Estágio Supervisionador no Ensino Fundamental 2 para 20, 100. 100 para 16 Etnologia Indígena ESP 1840-2060 SP. 56 Sexto Epistemologias Indígenas e Decolonialidade ESP 1940-040 SP Sexta Tecnologia da Educação BAS 1740. 040 SP Subtotal 260.140.400 Sétimo Trabalho de Conclusão de ESP 19-20-20-40 SP. Sétima Metodologias Colabor Pesquisante Antropológica Museológica ESP 2040-2060 SP Sétima Línguas Indígenas e a Ecadiversidade ESP 2140-2060 SP Sétima Estágio Supervisionador no Ensino Médio I para 30, 100. 100 para 17 Atividade de Extensão EXT 7040-40 SP Sétima História do Piauí ESP 2260-060 SP Sétima.
Agroecologia Exabeira de Indígenas ESP 2340.040 SP subtotal 200.200.400 oitavo trabalhou de conclusão DECO. ESP 2440.2060 ESP 19 oitavo instrumentação para o ensino médio ESP 25.040.40 SP oitava. Estágio supervisionador no ensino médio 2 para 40, 100, 100 para 3 oitavo Educação de Jovens e Adultos, EJA. BAS 1840-2060 SP oitava Atividade de Extensão VI. EXT 80-2020 SP oitava Feira Extensionista EXT 910-1020 SP oitava Atividades Complementares 100 SP subtotal 190.210.400 total 2070 1130 3.200. Siglas: ESP Disciplinado Núcleo de Formação Específica, BAS Disciplinado Núcleo de Formação Básica Comum, EXT Disciplinado Núcleo Extensionista, PRA Disciplinado Núcleo de Prática Docente, CHT Carga Horária Teórica, CHP Carga Horária PRA, CH Carga Horária Total, SP sem pré-requisito. Núcleo de Formação Básica Comum detém a carga horária de 860 horas, com início no primeiro ano do curso, destinadas à integração e desenvolvimento das 3 dimensões fundamentais das competências específicas profissionais docentes: conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. As dimensões fundamentais e suas respectivas competências específicas são fatores determinantes na organização do currículo e dos conteúdos, sempre em atenção às especificidades da educação escolar indígena. No núcleo da formação básica comum, são tratadas as seguintes temáticas: e currículos e seus marcos legais. Segunda, didática e seus fundamentos. Terceira, metodologias, práticas de ensino ou didáticas específicas dos conteúdos a serem ensinados, devendo ser considerado o desenvolvimento dos estudantes, que possibilitem o domínio pedagógico do conteúdo, bem como a gestão e o planejamento do processo de ensino e de aprendizagem. Quarta, gestão escolar com especial ênfase nos territórios etno-educacionais. V. Marcos legais, conhecimentos e conceitos básicos da educação intercultural indígena. Sexta, desenvolvimento acadêmico e profissional próprio, por meio do comprometimento com a escola e participação em processos formativos de melhoria das relações interpessoais para o aperfeiçoamento integral de todos os envolvidos no trabalho escolar. Sétima, conhecimento da cultura da escola e da cultura escolar indígena, o que pode facilitar a mediação dos conflitos. Oitava, compreensão dos fundamentos históricos, sociológicos e filosóficos das ideias e das práticas pedagógicas interculturais, da concepção da escola como 57. Instituição e de seu papel na sociedade e nas sociedades indígenas, e da concepção do papel social do professor intercultural indígena. Nona, conhecimento sobre como as pessoas aprendem, compreendem e aplicam esse conhecimento para melhorar a prática docente. X, entendimento sobre o sistema educacional brasileiro, sua evolução histórica e suas políticas, com destaque para a educação escolar indígena, a fim de fundamentar a análise da educação escolar no país, bem como possibilitar ao futuro professor compreender o contexto no qual exercerá sua prática e 12. Compreensão dos contextos socioculturais dos estudantes e dos seus territórios educativos. O núcleo de formação específica possui carga horária de 1.520 horas, destinado à aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes
unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC e para o domínio pedagógico. Desses conteúdos, o núcleo de formação específica contempla ainda as seguintes temáticas: I. Segunda. Terceira. Quarta. História e Arqueologia dos povos indígenas brasileiros. Noções fundamentais relativas à museologia. Noções fundamentais de antropologia e etnologia brasileira. Articulação entre os conteúdos das áreas e os componentes da BNC. Formação com os fundamentos políticos referentes à equidade, à igualdade e à compreensão do compromisso do professor com o conteúdo a ser aprendido em perspectiva intercultural. V. Engajamento com sua formação e seu desenvolvimento profissional. Participação e comprometimento com a escola, com as relações interpessoais, sociais e emocionais. Núcleo de prática pedagógica é composto por 800 horas de carga horária destinada unicamente à prática pedagógica docente. Esta carga horária contempla todo o curso, desde primeiro módulo até sua integralização. O núcleo de prática pedagógica possui como 58. Objetivo: articular o processo formativo, previsto nos componentes curriculares e no estágio supervisionado. Carga horária do núcleo de prática pedagógica é composta da seguinte forma: 400 horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola. 400 horas para a prática dos componentes curriculares dos núcleos de formação básica comum e formação específica, distribuídos ao longo do curso, desde o seu início, conforme previsto nos programas de disciplina. Processo instaurador do estágio supervisionado deve ser efetivado mediante o prévio ajuste formal entre o IFE e a instituição associada ou conveniada, com preferência para as escolas e as instituições públicas, nos termos das normativas internas e externas que regulamentam a matéria. Considerando que o curso de licenciatura intercultural indígena é ofertado modalidade presencial em regime de alternância, as 400 horas do componente prático vinculadas ao estágio curricular, bem como as 400 horas de prática como componente curricular ao longo do curso, serão obrigatórias e serão integralmente realizadas de maneira presencial, preferencialmente na comunidade. O acompanhamento das atividades práticas no tempo comunidade será feito pelos monitores da disciplina. Prática pedagógica do componente curricular. As práticas pedagógicas dos componentes curriculares pode ser entendida como conjunto de atividades formativas obrigatórias presente em todo o curso, desde o início até integralização, que servirá como componente curricular capaz de proporcionar ao discente experiência de aplicação e construção de conhecimento a partir das próprias vivências, saberes indígenas. IFE compreende a prática pedagógica como um momento na formação do licenciando em que ele poderá instrumentalizar o ensino na área de formação com o objetivo de proporcionar experiências e aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência no ensino fundamental e no ensino médio. São objetivos da prática pedagógica do componente curricular. 59.